Esses jogos da volta das semifinais dessa Champions League vão ser loucura total, tanto lá em Paris como lá em Milão, porque os jogos da ida não decepcionaram e foram verdadeiros jogaços. É isso mesmo, nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou comentar apenas uma partida, na verdade vou comentar duas. Primeiro, a de ontem, Barcelona contra Inter de Milão, um verdadeiro jogaço, um 3-3. E depois, a do Arsenal contra o PSG, vitória francesa, 1-0. Então antes de mais nada, eu já peço o seu like, o seu compartilhamento, para amigos que gostam de futebol, que gostam do conteúdo. E também, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, que não custa nada. Estamos rumo aos 1.200 inscritos aqui nesse canal. É isso, sem delongas, vamos analisar primeiro Barcelona e Inter de Milão. Cara, sendo bem sincero com vocês, eu estava muito curioso para ver como as duas equipes iam se comportar em campo, porque o momento das duas são momentos antagônicos. Além do modo de jogar ser diferente, o momento vivido pelos dois era diferente. De um lado, tínhamos a Inter de Milão, extremamente abalada. Ela vinha de 3 derrotas consecutivas e derrotas pesadas. Primeiro, foi derrotado na semifinal da Copa da Itália por seu maior rival, o Milan, 3-0 fora o baile, e também ela começou as 2 rodadas anteriores com 3 pontos de diferença para o Napoli, e ela terminou essa última rodada com 3 pontos atrás do Napoli, porque ela perdeu 2 partidas, sendo a última dentro de casa para a Roma. E do outro lado tínhamos o Barcelona, que mesmo com o time misturado, não perdeu os pontos em La Liga, venceu aquele jogo incrível contra o Celta de Vigo por 4-3, venceu o Mallorca e foi campeão no sábado no jogaço contra o Real Madrid. Ou seja, de um lado tínhamos o Barcelona muito inspirado, muito confiante, que joga um futebol ofensivo, e do outro a Inter de Milão, que estava totalmente em baixa nessa temporada e que joga um futebol totalmente antagônico comparado ao Barcelona. A Inter se defende muito bem, porém ataca também muito bem. Se você desse a oportunidade, a Inter ia te machucar. Mas eu queria muito ver como esse lado mental ia afetar a partida. E é sempre bom lembrar que a última vez que os dois se enfrentaram em uma semifinal de Champions League foi lá atrás, em 2010, naquela famosa retranca do Mourinho, onde ele colocou um caminhão dentro da área. O primeiro jogo lá em Milão foi 3-1, aí no Camp Nou, cara, esquece, não teve jogo. A Inter de Milão fez uma das maiores retrancas já vistas na história, perdeu apenas por 1-0, foi pra final e foi campeã. E já o último confronto entre as duas equipes também foi lá na Catalunha e valia simplesmente a vaga para as oitavas, e foi um 3-3 sensacional. Sim, foi 3-3 igual o jogo de ontem, e naquela ocasião a Inter passou para a próxima fase, chegou até a final daquela edição e o Barcelona ficou na Europa League. Mas enfim, vocês lembram aquele papo de mental atrapalhar a Inter? Cara, não atrapalhou nem um pouco, porque a Inter de Milão conseguiu o grande feito de fazer o gol mais rápido da história das semifinais de uma Champions League, apenas 30 segundos, e não foi qualquer gol, foi um golaço. Cruzamento para dentro da área e o Thuram, um baita atacante, sou fã do francês, deu uma letra sensacional, sem chance para os Chelsea, abrindo o placar. E se você já ficou surpreso com 1-0 para a Inter, quem ficou mais ainda com 2-0, porque aos 21 minutos, cruzamento após cobrança de escanteio, desviar a bola de cabeça para o Dumfries, o lateral que meteu um voleio, mais um golaço da Inter, fazendo 2-0. Ali muita gente, se você foi inocente, você pensou que o jogo acabou ali, mas quem acompanha esse Barcelona sabe que, o jogo só estava começando. Esse Barcelona do Hans Flick, a única palavra que eles não conhecem é desistir. Eles já viraram placares muito mais difíceis. E o que era esperado aconteceu, pelo menos por mim. O Barcelona logo depois diminuiu e depois empatou. Era questão de tempo. O que eu não esperava era o outro golaço que aconteceu na partida. Aos 24 minutos, logo depois do 2-0, o Lamine Yamal começou seu recital dentro de campo. Como que joga esse moleque? Ele foi driblando um por um, ninguém parava ele. Aí ele deu um chute colocado, cara, que foi coisa linda. Ele deu um chute meio que na passada, sabe? Ele nem ajeitou o corpo. Só chapou no cantinho, um lindo gol. Ele agora se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma semifinal de Champions League. Pra você ter noção do tamanho que o Yamal já tem para o futebol mundial, mesmo com apenas 17 anos, se você comparar com o Messi, nessa mesma idade o Messi tinha apenas 9 jogos como profissional, o Yamal já tem 100. Lembrando que ele estreou lá atrás com 15 anos. O Messi tinha 1 gol, o Yamal 22, e o Yamal tem 33 assistências, enquanto o Messi, ídolo histórico do Barcelona, não preciso nem falar, né, tinha 0. Ou seja, isso só mostra o quão grande o Yamal é com tão pouca idade. Ele nem é maior de idade e ele já tem números sensacionais. Eu também fui pesquisar outras estatísticas de jogadores mais absurdos ainda nessa idade, e isso só comprovou que o brasileiro, cara, é fora da curva. O Ronaldo Fenômeno já tinha 51 gols e o Pelé tinha simplesmente 95. O Yamal chegar nesse nível, ele tem que comer muito arroz com feijão, mas ele, o Yamal é craque geracional, ele vai ter muita bola de ouro, muito título. O cara é muito diferente, porque fazer o que ele faz com 17 anos são poucos na história, e olha o patamar de quem fez. Simplesmente Ronaldo Fenômeno e Pelé.
E tipo, a gente já sabia que o Barcelona ia com tudo pra cima tentar um empate. Mas a Inter também facilitou um pouco a parada, porque a Inter basicamente parou de jogar depois do 2-0. Levou um, não reagiu, e daí era questão muito de tempo o Barcelona empatar. Tanto é que fizeram aos 34 minutos. O Pedri fez um lançamento com a mão, mostrando porque ele é o melhor meio-campista da temporada. Cada jogo que passa eu tenho mais certeza que o Pedri joga muita bola. Ele pode sim disputar a bola de ouro, eu não quero dizer ganhar, mas disputar, por que não? Aí ele achou o Rafinha, que esse sim pra mim é o favorito a bola de ouro, mas o Yamal tá vindo com muita força, mas pra mim o Rafinha ainda é o melhor, por ser brasileiro e tudo mais. Ajeitou de cabeça pro Ferran Torres, que tava chegando, e fez assim o 2-2. Ferran Torres que tá vivendo uma fase excepcional. O Barcelona não sentiu falta do Lewandowski, porque o Ferran Torres marca gol todo jogo. Fez gol na final da Copa do Rei, fez gol contra o Borussia Dortmund, fez gol agora contra a Inter. O Ferran Torres tá jogando muita bola. E não pense que a loucura acabou por aí. Na segunda etapa, a Inter de Milão resolveu jogar um pouco mais, continuou naquele sistema defensivo, mas tentava sair. E quando saía, era uma saída de muita qualidade e sempre dava perigo pro Barcelona. Tanto é que quem fez o terceiro gol não foi o Barça, foi a Inter. Aos 63 minutos, cobrando escanteio, o Chesney ameaçou ir, não foi, não conseguiu pegar a bola, daí o Dumfries novamente chegou de cabeça e fez o 3-2. Mas eu já falei isso no TikTok e vou repetir aqui. A temporada tá tudo para o Barcelona, tudo dá certo para eles. E aos 65 minutos, cobrando escanteio, Rafinha pegou a sobra dele, um chutaço muito lindo, foi no travessão. Porém, eles estão com tanta sorte que a bola voltou nas costas do Sommer e foi morrer no fundo da rede, fazendo-se um gol contra. Não valeu para a artilharia do Rafinha. Se o Rafinha fizesse, ele empatava com o Guirassy lá do Borussia, mas enquanto ele tá 12-13 gols. Quando eu digo que eles estão com sorte é porque estão. Porque logo depois, alguns minutos depois, a Inter de Milão conseguiu fazer o gol do 4-3 com o Mkhitaryan. Porém, por um bico de chuteira. Se o Mkhitaryan usasse um número a menos de chuteira, ele estava validado. Mas o Barcelona se livrou, deu muita sorte e com isso terminou 3-3 a partida. Teve ainda uma bola espetacular do Yamal na trave, porém não teve acerto, foi 3-3. Cara, o jogo tá totalmente aberto lá na Itália. Se fosse em Barcelona, eu colocaria maior favoritismo para o Barcelona, mas como é na Itália, cara, eu não vejo a Inter de Milão querendo passar vergonha dentro de casa, eles vão com tudo. O desfalque principal da Inter é o Lautaro Martinez, que saiu no intervalo, é preocupante. Vamos ver como que vai, se ele vai recuperar, senão a Inter vai ter que ir com Taremi, aí já diminui o nível um pouco, mas vamos ver. O jogo tá totalmente aberto e, cara, qualquer um dos dois, se passar, vai ser uma grande final, porque do outro lado, agora a gente vai falar desse jogo, é simplesmente PSG e Arsenal. No jogo lá do Emirates Stadium, igual aconteceu no jogo entre Barcelona e Inter de Milão, saiu um gol muito cedo, né? No duelo dos 100 Champions League, tanto o PSG como o Arsenal estão buscando a primeira orelhuda. Logo aos 3 minutos, troca de passe sensacional do PSG, 26 passes, até o Dembélé sair livre, caminhando pelo meio campo, tocou pro Kvaratskhelia, ele foi puxando pra dentro da área, daí tocou de novo pro Dembélé, de novo muito livre, chutou cruzado, foi na trave, matou o Raya e fez assim 1-0 PSG com 4 minutos de jogo. E sendo bem sincero, o Arsenal ficou atordoado, parecia que os Gunners estavam com medo, mesmo jogando dentro de sua casa. O estádio ficou silenciado. Foi um amasso do PSG os 30 minutos iniciais. Cabia muito mais, 1-0 ficou barato. É aquilo, o PSG não matou o confronto quando teve as oportunidades, e com isso o Arsenal foi entrando na partida. E quem entrou na partida juntamente com o Arsenal foi pra mim o personagem principal, o Donnarumma, o goleiro do PSG. Ainda na primeira etapa, o Arsenal teve a chance de ouro de empatar. Com o Martinelli, ele saiu cara a cara, chutou colocado e o Donnarumma fez o primeiro milagre dele na noite. Aí na segunda etapa, se a primeira foi totalmente do PSG, só no finalzinho o Arsenal melhorou. O segundo tempo foi totalmente dos Gunners, eles jogaram muito bem. Tanto é que chegaram a empatar logo no início, com gol de Merino de cabeça, porém por impedimento não valeu, né? O Arsenal faz aquela jogadinha de todo mundo ficar em impedimento e depois voltar rápido. Mas dessa vez demoraram um pouquinho, o PSG foi esperto e deixaram o Merino em posição irregular, seguindo 1-0. E daí mais na metade do segundo tempo veio pra mim a defesa da partida. Se a primeira já tinha sido bonito do Donnarumma, cara, a segunda foi espetacular. Deixaram o Trossard livre. O belga teve toda a calma do mundo pra chutar cruzado e o Donnarumma com a pontinha do dedo fez mais uma defesa. O Donnarumma tá se tornando o principal jogador do PSG, tirando o Dembélé, porque ele salvou o Paris contra o Liverpool, contra o Aston Villa. O Donnarumma tá fazendo uma temporada espetacular. Finalmente a gente tá voltando a ver aquele Donnarumma da Euro de 2020. Faz muito tempo que o italiano não tinha uma temporada como essa. Então o Arsenal, apesar de ter jogado melhor a segunda etapa, o PSG teve boa chance também ainda no finalzinho pra matar o jogo de vez, mas não fez também. Teve bola na trave, bola pra fora, mas assim terminou 1-0 para o PSG. E assim, a missão do Arsenal é difícil, claro, mas não é nada impossível.
vai enfrentar um estádio com um clima totalmente selvagem para o Arsenal, aquele Parque dos Príncipes vai ferver na quarta-feira. Então assim, eles vão ter que saber lidar com a pressão. Se fizer um gol muito cedo, o confronto volta no 50-50. Por enquanto o PSG tá a um passo da semifinal. Só tem que fazer o feijão com arroz e tá lá. Mas o Arsenal tá muito vivo na partida. O que eu acho que pra mim pesa muito no Arsenal, o Arteta é um grande treinador. Mas tem horas que os desfalques pesam. Ontem faltou um centroavante. Gabriel Jesus, Havertz tá machucado, faltou. O Saka ontem não conseguiu entrar na partida. O PSG anulou muito bem o Saka, como fez com o Salah lá nas oitavas, anulou muito bem. O Odegaard não foi tão bem. O Thomas Partey fez muita falta. Ele que levou um cartão amarelo bobíssimo contra o Real Madrid num jogo já decidido. Fez muita falta, teve que recuar o Merino. Merino fez muita falta lá na frente por causa do centroavante. Enfim, uma hora o Arsenal bateu no teto. E eu acho, sinceramente, não é impossível, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o PSG vai pra final. No outro lado lá, Inter e Barça tá totalmente aberto. Vamos ver o que vai acontecer. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aí quem que vai ser a final, quem que vai ser os finalistas. E se você gostou do vídeo, eu peço seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição se você não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.